Quero agradecer o seu Jairo lá do Vale dos Pinheiros, ele colocou aqui: Niedo, o STF comprovou o que todos sabíamos. O Rei Brasil está nu. Não temos mais nem esperança que a justiça se faça em nosso país. Será que sempre ficaremos à mercê de políticos e de ministros malcomunados com o PT? É F, como disse o nosso amigo Tony no programa passado. Agora, acorda, Brasil. É verdade, eu não tenho a dúvida. É F. É F. É F. Acorda, Brasil. E cabia muito mais, querido amigo do Vale dos Pinheiros, caberia muito mais. Mas em respeito à boa família friburguense, né? Senhor Maurício de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns. Eu admiro muito a sua coragem, Niedo. Niedo, trabalho na Câmara Municipal há muitos anos e é por isso que não posso me identificar. Mas quem influenciou o vereador e presidente da Câmara para mandar ofício para a TV pedindo a cópia do seu programa foi o assessor da presidência, Ralph, que vive andando para baixo e para cima no Santana, placa 8181, de uso exclusivo da Câmara. Esse Ralph é arrogante, mandão, vaidoso e pela ingenuidade do Márcio Damasio, ele é quem manda nele. Bom, primeiro que Ralph... Está identificada a pessoa. Primeiro que Ralph, porque eu conheço Rolf, que é um nome alemão. Ralph, para mim, é nome de cachorro de ET. Não tinha o Ralph, o É Teimoso? Isso aí é um apedeuta que acha que vai se perpetuar no poder. Isso passa, rapazinho. Isso passa. E aqui, e um governo cai, rapaz. Presidente cai, isso tudo cai. Isso tudo cai. Para ter o bom trato e o zelo com a coisa pública, o primeiro mandamento é ser humilde, rapaz. E aqui, a fita está aí à sua disposição. Você pega aí um repeteco do programa. E tem outro detalhe, nós temos todo o processo que levou à compra daquelas ambulâncias quando o presidente era o Rogério, que está aí, o ex-Mazzaropi e mais. E todo o envolvimento com a operação sanguessuga da Polícia Federal. Eu quero, de repente, ele não deve ser de carreira não, né? Não deve Esse ser de deve carreira, ser de carreira não. Acho que não. Deve ser indicado e tudo. É bom saber. Senhor Rodrigues do Centro, obrigado pela participação. Parabéns pelo programa. Niedo, quando você trouxe o Tony Azevedo para participar do seu programa, eu fiquei maravilhado com ele. Inteligente, rápido nas respostas, conhecimento geral muito grande e me parecia que ele era totalmente imparcial em relação às colocações dos telespectadores. Mas, quando vi ele no último programa defendendo Marcos Medeiros e no sábado na cerimônia para receber o ex-governador Garotinho na Câmara Municipal e ainda fiquei sabendo que a sede do PR vai ser na rua Augusto Cardoso, antiga casa de Paulo Azevedo, fiquei triste com ele. Como é que é o nome dele? Ele vai responder para o senhor Rodrigues. Seu Rodrigues, olha, eu fico tão triste do senhor fazer um juízo de valor sem ter conhecimento de causa. Fico mesmo, porque o senhor me elogiou aqui tanto. Eu não venho aqui para ser elogiado, eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu venho aqui de acordo com a minha consciência e a experiência que eu tenho de vida no trato da coisa pública, porque eu acompanho isso há 40 anos. Eu venho lá desde o meu tio-avô do Amâncio. Não, eu tenho uma relação que transcende esse momento, lá atrás, na década de 90, com o governador Antony Garotinho, através do meu amigo, que era um ex-prefeito e falecido hoje, Leonardo Vieitas. Não tem sede de partido nenhum em minha casa, não. E a casa não é mais de Paulo, a casa hoje é minha e de um tio, do Rubinho, que é o último irmão vivo. E eu fui convidado a ir à mesa. Eu, como sou educado e eu tenho toda uma boa história, eu fui. Me viu fazendo discurso? Me viu falando alguma coisa?
Mas eu disse num programa anterior que eu mesmo não concorrendo a cargo nenhum, porque isso não me inebria, eu não preciso da coisa pública para sobreviver. Isso não é um meio de vida. Eu tenho profissão definida, eu trabalhei uma vida inteira, eu sempre fui um bom profissional, não esses medíocres que você encontra por aí. Por isso que a minha veemência, trabalhei muito por essa gente e essa terra, ao vivo, ali, no dia a dia. Agora, infelizmente, o senhor faz um juízo de valor, isso daí, infelizmente, é problema seu, porque eu não sou candidato a nada, eu não tenho nada, mas um lado eu vou escolher. Eu tenho todo o direito de optar. Eu gostaria que o senhor ligasse de novo e nominasse quem o senhor votou nessas eleições, quem foi seu vereador, para quem o senhor trabalhou, qual foi o prefeito, e aí nós vamos bater um papo. Senhor José Carlos de Olaria, obrigado pela participação. Parabéns pelo ótimo programa, Niedo. Eu, nos meus 50 anos de vida, nascido e criado em Nova Friburgo, não tinha visto ainda uma Câmara Municipal tão ruim igual a essa que aí está. Nem aquela Câmara do primeiro mandato da Saudade Braga, que tinha Eduardo Valentim, Dedé da Banana, Zezinho da Paz, Joel de Sá Martins e companhia. Era tão ruim como essa, Niedo. Até os presidentes que foram o Eduardo Valentim, que era mandado pela mulher, e o Vanozinho não eram piores que o atual presidente Marcos da Mata. Obrigado, senhor José Carlos. Dona Paula Ramos, do Centro. Parabéns a todos vocês do programa. Niedo, eu adoro você, a doutora Tabata, e acho formidável a eloquência nas opiniões do Tony Azevedo. Só acho que ele, por participar de um programa com tanta credibilidade como é o seu, deveria pensar direitinho a quem se unir politicamente, porque cá para nós, unir ao ex-vereador Marcos Medeiros é dar um tiro no próprio pé. Cuidado, doutora Tabata e Niedo. Se quiserem se unir a algum grupo político, pense primeiro, não faça a coisa precipitada igual ao Tony fez. Aí, Tony, a dona Paula de Ramos. Dona Paula, a senhora continua fazendo um juízo de valor. Isso é outra pessoa, não é aquela? Não, eu sei, mas continua fazendo um juízo de valor. Aqui, eu tenho todo o direito do mundo de achar e ver uma corrente naquilo que eu acredito. Eu acredito no caminhar da vida, no amadurecimento das pessoas. Eu acredito que todo dia que está por vir e no amanhecer, o ser humano pode ser melhor do que no outro dia. Eu acredito, eu não olho o ser humano pelo lado ruim que ele tem ou porque ele fez lá atrás. Eu sempre acredito que ele pode ser o melhor. Eu acho que hoje é inconteste, é indelével a marca de Antony Garotinho e Rosinha no município. Desde a época, porque vocês não devem acompanhar a política, de Jeremias de Matos Fontes, que vocês não devem nem saber quem é, que nunca se teve tanta atenção do governo do Estado com relação a Friburgo, sem calamidade, sem nada, sem coisa nenhuma, e foram obras necessárias. Foram recuperadas 2 RJs aqui dentro do município. Foi feita a tão decantada, retificada Serra Mar. E outra coisa, obras de qualidade, porque estão sem manutenção até hoje e estão aí perdurando. Então, infelizmente, se vocês não conseguem ter essa visão política, a culpa não é minha. Agora, eu não carrego ninguém, nem trago ninguém comigo não, porque se eu quisesse me aproveitar da vida pública, eu teria me aproveitado no auge dos governos do meu tio, eu talvez fosse um deputado estadual, federal, um vereador, isso não, que isso aí é coisa de medíocre, mas eu poderia, e nunca me vali disso. O que eu tenho de mais importante dentro de mim é o alvo do ser humano. É esse que é importante para mim. Dona Luísa, da Chácara do Paraíso. Parabéns pelo programa. Vendo a Câmara, aquela situação patética para a nossa cidade, e a chegada do ex-governador Garotinho para entregar a legenda do seu partido ao desastrado Marco Medeiros, eu queria perguntar ao Tony Azevedo qual é a participação dele nessa montagem da turma do ex-vereador Marcos Medeiros. Calma, porque no sábado, quando vi o Tony
compondo a mesa com o ex-governador Garotinho e o ex-vereador Marcos Medeiros, eu fiquei triste e preocupado com o fim da dinastia Paulo Azevedo. Tony, devagar. Olha, o fim, Paulo Azevedo continua vivo em mim. Vocês o traíram, o vilipendiaram, não entenderam a concessão do serviço de água. Você não tem autoridade nenhuma para falar isso. Eu sou amigo do governador Garotinho, fui convidado, sentei e acabou. E eu devo satisfação à minha consciência. Eu não devo satisfação a você, que eu tenha que fazer o que você acha. Eu tenho direito a escolher minha caminhada. Você já deve ter errado tanto na vida, gente. Pelo amor de Deus. Vão julgar ou mandar perguntinhas capciosas. Mas eu tenho todo o direito. E Paulo continua vivo em mim. Dona Neuza do Cônego, parabéns pelo programa. Niedo, Tony, é triste a gente pensar que a Câmara, tendo ao invés de 12 vereadores, passou para 21 vereadores, ia melhorar a representabilidade. Já tem uma proposta para aumentar para 26. A representabilidade da população, demos um tiro no pé, Niedo, dos 21 vereadores procurando através de um microscópio, vamos achar uns 6 que sabem o que estão fazendo ali. O resto não tem nem ideia do que seja. No que seja um legislador. Temos urgentemente que começarmos uma campanha para voltar ao número de 12 vereadores. Perfeito, dona Neuza. 15, né? Tem a lei aprovada que na próxima legislatura tem que ser 15, Niedo. Mas nós temos que nós estamos querendo botar 26. Não, tem que mudar a lei para 12. Eles estão querendo agora aumentar para 26. Eles podem querer o que eles quiserem. Pô, mas a lei é deles, e o prefeito sanciona. Dona Tânia do Paissandu, parabéns pelo programa. Niedo, a Avenida Capezina Friburguense, aquela rua da feira debaixo do viaduto, está uma vergonha, caindo, e eles não tomam providência. Aquele pedaço que caiu já vai para 3 anos e eles não tomam providência. Está ali do lado da prefeitura e do lado da casa do prefeito. Ele passa ali todo dia. Dona Eliana do Centro, parabéns pelo programa. Eu queria saber se tem uma lei que nos proteja contra os servidores públicos, porque em todo o setor público tem uma placa ameaçando os contribuintes de prisão e outras coisas se ofender um funcionário público. Mas eu estou cansada de ver funcionários públicos ofender e humilhar os contribuintes mais humildes. Olha, gostei dessa sua colocação, dona Eliana, é perfeito. A gente se sente até ameaçado, que todo lugar tem aquele cartaz aí. E quando eles nos ameaçam? A gente tem que chamar a polícia, tomar uma providência qualquer. Dona Eliana do Centro, obrigado pela participação. Niedo, queria saber se tem uma lei que protege os contribuintes contra... Você acabou de ler, É a mesma, no setor público, a gente entra em uma... É a mesma, dona Eliana. Dona Terezinha da Silva de Duas Pedras, parabéns pelo programa. Estou indignada com esse concurso de 1999. Eu sou concursada e fico esperando. Tenho 20 anos de trabalho e eles nunca decidem minha vida. Mas, dona Terezinha, agora está decidido, transitou em julgado, já está aqui. A senhora procura a prefeitura. Se a senhora precisar desse documento aqui, se a senhora não tiver, é só a senhora entrar em contato comigo, eu lhe forneço o xerox. A senhora liga lá para mim na ABAC, 25228978, e eu lhe dou uma xerox disso aqui para a senhora ir lá questionar. Senhor Matheus, de Conselheiro, parabéns pelo programa. A Câmara Municipal, com menos de 9 meses de gestão, já bateu todos os recordes negativos. A Câmara é mal administrada, tem uns 10 vereadores que não sabem nem o que é a função de um legislador, por exemplo. Jacutinga, Francisco de Barros, Alcir Fonseca, Vanderleia, Cigano, Wellington, esses coitados só servem para votar sim ou não. O Ricardo Figueira é um fracasso, eleito pela coligação do Jairo. Hoje não tem destaque nenhum e, para piorar ainda, aceitou o cargo de vice-líder do governo. Cargo esse que não tem nem dignidade. O vereador Luiz Fernando parece que está sempre desorientado, não tem coerência em nada. O Gustavo Barroso
é o boneco do governo. O governo manda ele balançar a cabeça, sempre concordando com as ordens do Executivo. O vereador Marcelo Veli futuramente vai para a penitenciária da Papuda fazer campanha para deputado, fazer companhia ao deputado Donadon. Zezinho do Caminhão é um rapaz bom, mas parece uma barata tonta. O Renato Abirrame já deveria ter se aposentado. E para fechar o caixão, o presidente Márcio Damasio é o pior da história, incompetente e omisso. Obrigado, seu Matheus, pela sua colocação. Seu João da Chácara do Paraíso. Parabéns aos amigos. Estou com saudades da Tabata. Niedo, será que você sabe qual é a riqueza que Castelo Branco, até Figueiredo, deixaram para as famílias? Todas morreram pobres. Enquanto o Lula, em 8 anos de trabalho, é o 4º homem mais rico do Brasil. Niedo, com esta decisão do Supremo Tribunal Federal, foi um tiro no próprio pé, porque estão fazendo um convite para o povo ir para as ruas. É verdade. Tomara que esse povo vá pela rua. E a doutora Tabata, hoje ela teve um compromisso profissional, mas terça-feira que vem ela estará aqui. Dona Antônia do Centro, parabéns pelo programa. Niedo, eu queria pedir ao Tony Azevedo que não cometa os mesmos erros do seu falecido ídolo tio. A derrota do Paulo Azevedo começou quando ele se uniu com Paulo Gomes, Roosevelt Conce, Jorge Carvalho e etc. E você agora, que está tão bem no melhor e mais honesto programa de Friburgo, se une a Marcos Medeiros. Sai fora enquanto é tempo. Meu filho, tenho 80 anos. Perfeita, dona Antônia. Falou meu nome, eu posso responder? Pode responder, dona Antônia. Dona Antônia, Ela querida, tá olha, aí, está te orientando. eu não caí, o meu tio errou muito. Onde Paulo Azevedo mais errou não foi com relação à administração pública, não. Foi na avaliação do caráter humano. E a senhora falou alguns aqui, que a senhora tem até razão, mas a senhora esqueceu 2. Tem 2 amigos ocultos, amigos do poder que Paulo representava um momento. Um é um português pilantra, que sempre viveu dele, um advogado de quinta, que traiu, teve a coragem de trair Paulo depois de morto, e como ele morreu, a forma que Paulo morreu. E o outro é um açougueiro, que agora virou pastor, que é um bandido danado, e inclusive colocou no jornal aí da cidade, que os amigos de Paulo, que não ficaram incógnitos, porque Paulo não tem amigo incógnito não, e eu conheço todos os verdadeiros amigos de Paulo. Isso, a coisa não vai ficar assim, não. Mas, olha, eu agradeço aí a senhora me orientando na altura dos seus 80 anos. Eu estou com 56, eu acho que eu posso errar até os 80 também, né? Eu tenho todo esse direito. Só que a minha diferença é que eu não sou candidato a nada. E nunca vou ser. Eu sou eterno candidato amigo, minha querida dona Antônia. Senhor Martins de Olaria, parabéns pelo programa. Niedo, eu queria me solidarizar com o Tony Azevedo. Ele está certo. Nunca nos últimos 50 anos houve um governo como o do Garotinho e da Rosinha para o interior. Tony, você é uma pessoa super inteligente. Senhor Martins. Obrigado, senhor Martins. Obrigado aí. É isso que me mantém aqui. Porque ficam mandando perguntas capciosas, tentando envolver. A grande diferença é que eu não vivo da coisa pública, eu procuro analisar a vida pública e o que eu vivi. É só isso. Obrigado, senhor Martins. Um abraço para o senhor. Dona Zenite de Olaria, obrigado pela sua participação, e ela colocou aqui para mim. Parabéns pelo programa. Niedo, eu queria fazer uma reclamação. Aliás, mais uma da empresa de ônibus. A minha filha trabalha na Clínica Santa Lúcia, em Muri. Niedo, ela sai às 17 horas, mas se ela atrasar um pouquinho e perder o ônibus das 17h10, ela só consegue outro
depois das 18 horas. Isso é um absurdo para quem trabalha, é um absurdo. Isso é negócio de louco, mas não tem fiscalização, ninguém fiscaliza a concessionária de ônibus, ela faz o que quer, manda nesse município e o povo é que sofre. E com essa passagem altíssima que nós temos aí, né, Tony? Exatamente. Mas vamos lá. O novo comandante do Ministério Público Federal, Rodrigo Janotti, anunciou que não pedirá a prisão dos mensaleiros antes do trânsito em julgado, ou seja, o esgotamento de todos os recursos do processo no Supremo Tribunal Federal. Janotti, porém, concordou com a tese isso aqui é importante, essa tese. Eu sei, pô. Com a tese defendida pelos ministros Gilmar Mendes e Marco Aurélio de Mello, de que o STF pode antecipar a execução das penas se considerar que estão esgotados os recursos aos quais os réus têm direito. Janotti explicou que, em sua avaliação, o STF poderá decretar a prisão dos 13 réus que não têm mais direito aos chamados embargos infringentes, se concluir que a eles não cabe mais nenhuma forma de recurso à condenação e dá por encerrados seus processos. Eles não têm direito a mais recursos, já são condenados, pode mandar começar a cumprir. O infringente não é um recurso. Não, mas eles não têm, confundem. Mas eles não têm nem direito a isso. Não tem. Já pode mandar esses 13 cumprir a pena. E o que tem que acontecer? É só ser publicado, que é transitado em julgado. Mas os ministros seguram mas os quem votos. determina o trânsito em julgado é o próprio STF. Exatamente. Agora aqui, em relação aos outros 12 condenados, que tem uma nova etapa de julgamento pela frente, eles também poderiam ter suas penas executadas em relação aos crimes pelos quais foram condenados, mas que tiveram seu recurso esgotado. Ele foi condenado por 3 crimes. Ele só tem recurso num. Ele pode começar a cumprir a pena dos outros 2. Deformação de quadrilha. Ele pode começar a cumprir a pena dos outros 2 processos. Já pode ir cumprindo. Já pode ir cumprindo. Por exemplo, tem aqui, vou dar um exemplo. No caso de José Dirceu, ele não pode mais apelar da condenação por corrupção ativa. E por este crime, poderia ser preso. Assim, ficaria pendente a execução da pena pelo crime de formação de quadrilha. Exatamente. Na prática, isso significaria que, se o STF decretar o trânsito em julgado do primeiro crime, o ex-ministro começaria a cumprir a pena de 7 anos e 11 meses em regime semiaberto. Se existem crimes que não são submetidos mais a recurso, ou porque se exauriram os recursos, ou porque o Supremo Tribunal reconhece que não cabem mais recursos, a decisão nessa parte transitou em julgado. Ela exigirá o seu cumprimento imediato. Pena que a maioria dos juízes do mensalão só tenha enxergado a árvore e foram incapazes de ver a floresta. Enfim, é cada vez maior a descrença nos valores que sustentam uma democracia. Porque eles já podiam botar esses caras na cadeia. Há muito tempo. Agora vamos esperar Natal, Carnaval, não sei o que mais. Não, você não mostrou aí o presídio que estavam preparando para eles, Mostrei, que era um resort? Onde que era? O resort em Arapongá, como é que é? Como é que era o nome? Sei lá, já você lembra esqueci, disso? eu vou trazer de novo. Você mostrou as fotos eu mostrei. Olha aqui, olha o que esses embargos infringentes fez acontecer nesse país. Olha só. Até 84 parlamentares na fila de réus do STF podem se beneficiar de embargo infringente. Em 135 ações penais em tramitação no Supremo Tribunal Federal, podem ser beneficiados com a decisão da Corte de aceitar a validade dos embargos infringentes, tipo de recurso que dá direito a um novo julgamento. Até o Donadon. Até o Donadon. Está na papuda. Quando eles abriram para todo mundo. Olha o que. Olha a jurisprudência. Olha o que esse ministro fez. E pelo regimento interno do Supremo Tribunal. Não é por lei nenhuma. Não, a lei extingue, que é a lei 3.033. Agora, você vê que loucura que esses homens fizeram. Eles não têm noção. Em uma ação, político pode responder por mais de um crime e os números que deverão ser julgados são, olha só, as quantidades de processos que tem. Crime de lei de licitação, tem 24 processos. Crimes de responsabilidade, tem 20. Peculato, tem 19. Quadrilha ou bando, tem 14.
Na fila. Crime de lavagem ou ocultação de bens, direito ou valores, 13. Crimes eleitorais, 12. Falsidade ideológica, 10. Corrupção passiva, 9. Crimes contra o sistema financeiro nacional, 8. Crimes contra a honra, 6. Apropriação indébita, 5. Estelionato, 5. Corrupção ativa, 4. Uso de documento falso, 4. Crimes contra a ordem tributária, 3. Falsificação de documento público, 3. Prevaricação, 3. Crimes contra o meio ambiente e o patrimônio genético, 3. Apropriação indébita, 2. Previdenciária, 2. Tráfico de influência, 2. Sequestro e cárcere privado, 2. Redução à condição análoga e a de escravo, 2. Homicídios simples, 1. Sonegação de contribuição previdenciária, 1. Esses foram os precedentes que o embargo infringente em abril. Virou bagunça esse país. Não, pode roubar, matar, você pode lesar a pátria, e esses caras você pode não vão para cadeia, você pode ser um concurso. Esses processos estão transitando. Eles já iam para a cadeia. Agora já não vai, porque todos eles têm direito ao embargo infringente, porque abriu-se um precedente para salvar um homem, o José Dirceu. Exatamente. Um homem não. Um ladrão, canalha, né? Um ladrão. Não, e vou te dizer mais, a culpa toda aí vem lá de trás, do Gás e do Figueiredo. Eu já disse isso aqui, porque deixou essa gente se criar. Ele não fez na época o que ele tinha que fazer. A realidade é que o Lula vivia alcoolizado, bêbado, fazendo discurso. Quem era o presidente? Quem era o presidente? Quem era? Zé Dirceu. Zé Dirceu, porra. Todo mundo sabe disso, gente. 2523-9705. Entra em contato conosco, participa aí do nosso programa. Faz favor, Tony. Agradecer ao Zé Duarte, da Nova Imprensa, que botou uma matéria de capa essa semana sobre o meu tio e tudo, e a possibilidade de uns amigos ocultos, os incógnitos amigos de Paulo Azevedo, porque Paulo não tinha amigo incógnito nem oculto, e os verdadeiros amigos de Paulo eu conhecia todos. Inclusive, no período de 2002 até a proximidade de 2010, a minha filha fazendo um trabalho que ela faz comunicação, ela entrevistou muito tio sobre a história política dele, está tudo gravado, materializado em DVD, e Paulo traça um perfil daqueles que conviveram com ele e narra os verdadeiros amigos e os traidores de hora e de momento. Então eu tenho todo esse material. Eu queria agradecer ao Zé Duarte, a bela matéria, mas que, olha, não vamos levar fé em amigo oculto, porque Paulo nunca ocultou amigo, não. E isso daí, já as eleições que estão se aproximando, eu não vou deixar que isso aconteça, não. Nós temos uma confraria de 20 pessoas que são verdadeiros amigos de Paulo, que inclui pró-reitores, e inclui cada um no seu segmento, até lojas maçônicas, e nós já temos todo um planejamento para fazer uma estátua em tamanho natural de Paulo. Independente se prefeito vai autorizar, se não vai, porque eu enfio o povo lá, ele vai ter que autorizar de qualquer jeito, porque a história de Paulo é inconteste. Obrigado, Zé Duarte, mas cuidado com os amigos ocultos aí, porque eu estou atento e isso não vai ser assim. Tem um agora aí, que traiu na morte e agora virou pastor, está tentando a salvação, um açougueiro, um cara que lesou os filhos de Paulo. Um dia eu vou ter esse assunto, não nesse programa, mas eu estou achando que eu vou arrumar uma hora para mim poder falar. Mas vamos lá. Seu Nilo Duarte, obrigado pela sua participação. Seu Nilo é lá de São Geraldo. E ele colocou: Niedo, meu pai faz tratamento no INCA, no Rio de câncer. E toda vez que eu vou lá no hospital requisitar a ambulância para o meu pai, eles dizem que as ambulâncias estão quebradas, porque a fundação não paga os fornecedores de peças. Enquanto isso, meu pai vai morrendo aos poucos. Eles me mandam procurar a Patrícia, que é a gerente, só que ela não me atende. Você vê. Já tivemos diversas reclamações da saúde, agora vem mais uma reclamação, um assunto seríssimo. O seu Nilo tem um pai de câncer, uma viatura para levar, procura a Patrícia e a Patrícia não atende ele, ninguém atende. Aí eu pergunto assim, nós não temos aí o Conselho Municipal de Saúde?
O Conselho Municipal de Saúde não é um órgão fiscalizador? Ou não é? É. O Conselho Municipal de Saúde é um órgão fiscalizador, que é presidido pelo presidente... Pelo secretário de saúde. Pelo secretário de saúde. E presidente da Fundação Municipal de Saúde. Exatamente. E aí? E os membros desse conselho não denunciam isso? Não chamam o presidente? Agora, presidente, o que está acontecendo Falou aqui? quem resolve quem é? A Patrícia. Mas é ela, E ela, que é a secretária. que é a gerente, e ela não... tesoureira da campanha do Mazzaropi. E ela não recebe. A história do Caixa 2 lá, as coisas dele lá. Ela não recebe. Dona Laura de Duas Pedras, parabéns pelo programa. Tony, a dona Antônia tem 80 anos e está contra você. Pois, Tony, eu tenho quase 80, estou 100% com você. Você é o nosso Silvio Santos da televisão friburguense. E o garotinho é o melhor governador de todos os tempos. Sou tua fã. Dona Laura. São por vocês os lúcidos e os que não me cobram, porque eu sou humano, eu erro, gente. Eu tenho direito de errar pela vida. Eu não posso viver errando, mas eu tenho que acreditar no semelhante. Dona Laura, obrigado. São pessoas como a senhora que nos dão força para estar aqui. Beijo para a senhora. Não. Acabou, né? Não, ainda não. Tem o quê? Uns 15 minutos? O Brasil e países sul-americanos que possuem grandes extensões de florestas e riquezas minerais, como reservas de petróleo, de água potável, estão correndo sério risco de, no futuro, serem degolados por nações que se dizem divinas guardiãs do mundo, como os Estados Unidos. A cobiça por nossas riquezas é uma realidade que não se pode negar. Caso uma catástrofe ambiental venha a acontecer, o pânico vai ser geral e a ocupação estrangeira da Amazônia se concretizará. Os mais fortes, como pretexto, impor-se-ão sobre os mais fracos, invadindo e forçando privatizações das extensões florestais. Terrível. Não é verdade isso? É verdade. Amazônia, perfeito. Gente, a gente cansa de dizer, eu já falei isso aqui diversas vezes, Amazônia, para mim, não é mais brasileira. De jeito e maneira. Não é mais brasileira. Cadê o Sivan? Lembra do Sivan? Quem era o Sivan? Cadê ele? Lembra? Lembro. Esses aviões espiões que iam rodar para ver as fronteiras, ver desmatamento. Cadê o tal satélite de milhões e milhões de dólares? Lembra disso? Lembro. Do projeto Sivan? Lembro perfeitamente. Era o sistema inteligente, como é que era? Da Amazônia. Foi na saída do governo Fernando Henrique e início do Lula. Mas eles agora vão botar uns espiões para a Copa do Mundo. Ah, sim. Os aviões aí espiões para a Copa do Mundo. Como é que é o nome? Eles têm um nome. Aquilo tem um nome, eu esqueci. Um hélicezinho, né? Para a Copa do Mundo vão botar, para vigiar a Amazônia não precisa. Vrum, né? Vrum não. Eu não sei o nome, não. Eu vou. Os políticos brasileiros estão endividados com os eleitores, sem bússola para o futuro, sitiados pela população e indiferentes diante da indignação. Endividados pelo passivo acumulado por décadas de descaso com os interesses do povo, por ações, omissões ou incompetência. Depois de mais de 100 anos de república, construímos um país rico na renda nacional, mas pobre na renda per capita, e injusto na sua distribuição, dividido entre privilegiados e excluídos, ineficiente em seus serviços públicos, como saúde e transporte, atrasado na educação de suas crianças, um país violento onde 100 mil compatriotas morrem por ano da violência das ruas, assaltos ou acidentes de trânsito. E não menos grave, uma imensa dívida financeira e moral pelo desvio de bilhões de reais drenados pela corrupção. A dívida vem da insensibilidade social e ética que leva à corrupção nas prioridades da política e no comportamento dos políticos. A população percebeu, está dividida, indignou-se e está nas ruas cobrando. Cuidado, políticos. Está mostrando aí o quadro, né? Já mostrou? Não, ele estava... lá, já está lá.
O quadro... Posso agradecer? Agradece, lógico, lógico. Queria agradecer ao Grupo Gama na figura do nosso incansável Jaburu, no seu presidente, no Júlio César não, perdão, no presidente, no Chico Figueiredo, agradecer a Renato Bravo. É isso, essas homenagens espontâneas que vêm de um reconhecimento a Paulo, um reconhecimento do que ele representou e a história que ele fez, porque Paulo era friburguense, filho daqui, não veio de Duas Barras, não veio de Niterói, não veio lá de Teresópolis, não veio. Paulo era friburguense, tem toda uma história construída aqui. Então, é esse tipo de homenagem que nós estaremos sempre aptos a abraçar e receber. Hoje, essa placa está lá na casa de família, na casa dos meus avós, ali na Augusto Cardoso 25, que estão confundindo uma série de coisas aí com essas perguntinhas capciosas, mas a gente releva isso. E gostaria de dizer o seguinte, é isso, gente, é a homenagem espontânea dos que conheceram e conviveram com Paulo, não aqueles que se aproveitaram e dele fizeram um meio de vida, porque amigo oculto ou amigo incógnito, esses não vão fazer. E outro detalhe, tem que estar à altura do homem que ele foi para prestar homenagem, tem que ter dignidade para poder prestar homenagem a Paulo. Viu, Zé Duarte? Então aqui, olha, é isso. Agora, amigo oculto, Paulo não teve não. Bom, assisti à sessão da Alerj que aprovou a lei que proíbe o uso de máscaras em manifestações. Gostaria que votassem também uma que proibisse o uso de insufilme em veículos oficiais, que ocultam quem e como são usados os recursos do Estado colocados à disposição das autoridades. É a máscara oficial que protege deputados e demais autoridades e que fazem uso indevido de veículos oficiais. Tony, suas despedidas, por gentileza. Amigos friburguenses, que os senhores tenham uma boa semana. Aos que nos arguíram aqui, os que nos criticaram, porque isso faz parte da democracia, a gente vive num país que vive o Estado democrático de direito. Eu não estou aqui para agradar a todos, não nasci nem um Cristo agradou, não me preocupo com isso, estou aqui por amizade ao Niedo. Isso aqui não é um meio de vida para mim. Eu tenho sim uma responsabilidade com a minha consciência e como eu consigo ter essa afinidade de pensamento com o Niedo. Então aqui tem uma boa semana e sem chuva. Que São Pedro segure a água lá. A todos que estão em áreas de risco e que estão em áreas de risco mesmo, atenham os ensinamentos lá de trás. E vamos torcer para que as chuvas não venham, porque se depender, infelizmente, dessa gente que está aí, nós estaremos literalmente dentro d'água e com o pé na lama. Bom, eu quero agradecer. Deus os proteja. Eu quero agradecer a todos que participaram aqui do programa, as pessoas que conversam conosco nas ruas de Nova Friburgo, agradecer a TV Fox, ao Jário, a Carminha, a técnica aqui da TV Fox, que está sempre à nossa disposição, nos ajudando a fazer esse programa, nos dando essa oportunidade de conversar com os friburguenses, com os nossos telespectadores. Vamos, como o Tony acabou de falar, vamos rezar para que não venha chuva e as pessoas que estiverem em área de risco não esperem aviso de ninguém. Começou a chover, se afastem, não esperem acontecer nada, porque dificilmente alguma coisa vai acontecer com essa não tomada de providência que esse governo que está aí não tomou até agora. Essa é a grande verdade. Então, cada um de vocês se protejam. Não fiquem aguardando acontecer nada do governo, porque não vai acontecer. Bom, quero dizer que as pessoas que entram em contato conosco aqui, que colocam as suas perguntas, excelente as suas perguntas, o questionamento é maravilhoso, tem os contra, tem a favor, isso tudo faz parte da democracia, faz parte do programa, e é com esses telefonemas de vocês que cada vez
nos incentiva mais vir aqui toda terça-feira para fazer esse programa. A todos, o meu muito obrigado, uma boa noite e até o próximo programa.